Gostaria de compartilhar com os senhores e as demais pessoas que nos acompanham um estudo que nós realizamos sobre o PPA 2026-2029. Uma das coisas que nos chamou bastante atenção foi a chamada para audiência pública, que foi feita somente pelo Diário Oficial, com a participação somente de 2 secretários e 3 contadores, conforme a lista de presença que nós observamos no documento que nos foi encaminhado. Eu trago aqui que a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a participação popular no processo de elaboração do PPA. E diz no seu artigo 48 que, abre aspas, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, os planos, orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias, devendo ser assegurada a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão desses instrumentos. E ainda o artigo 47 da Constituição Federal estabelece os princípios e normas gerais da administração pública no Brasil, incluindo os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A exemplo, senhor presidente e nobres vereadores, do que nós já vimos acontecer aqui nesta casa, em outras gestões, referente à divulgação e à participação em audiência pública, eu faço um questionamento. Nós podemos dizer que esse PPA teve a participação popular? 3 questões que a gente levantou nos nossos estudos, com relação aos valores que são apresentados no PPA. Primeiro, ao longo do planejamento plurianual, é fundamental que os valores atribuídos a programas, ações, reflitam as necessidades reais de execução das políticas públicas. No entanto, observa-se que, em diversos casos, os valores propostos não contemplam integralmente a demanda existente. Além disso, a prática recorrente de, no momento da elaboração do PPA, utilizar os valores anteriores apenas corrigidos pela inflação, sem considerar os fatores como o aumento da demanda, ampliação territorial dos serviços, novas exigências legais e normativas, defasagem acumulada nos anos anteriores por contingenciamentos. Essa prática, ela compromete o planejamento estratégico e a capacidade do município alcançar os resultados esperados. Além disso, ela gera a necessidade de readequações orçamentárias ao longo dos exercícios, com o envio de pedidos de crédito adicional ou suplementações à Câmara Municipal. E a gente já viu isso acontecer em alguns momentos aqui nessa casa, né? O que pode gerar atrasos na execução, insegurança jurídica e dependência de trâmites legislativos frequentes. Item 3. Embora o plano do governo vencedor na eleição, registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, preveja 22 propostas para elevar o patamar de Brusque, como o mesmo documento traz, o PPA apresentado pelo governo não contempla essas ações. E aí fica uma pergunta, né? O plano de governo foi só para cumprir a legislação? Só para atingir os objetivos do momento eleitoral? Outros apontamentos. O município de Brusque enfrenta desafios significativos. Conceda a parte, vereador. Vereadora, vamos lá. Primeiro, eu creio já que a vereadora, né, no início da fala da vereadora, falou que o PPA não foi apresentado. Foi feita audiência pública. Mais do que isso, o PPA ele não é engessado. Ele não é uma lei que, a partir do momento que ele é apresentado, ele tem que ser seguido. A vereadora, como fiscalizadora, como autora de alguns projetos, pode fazer requerimento, pode fazer indicação.
Agora, a vereadora queria vir aqui na tribuna dizer que o governo não é transparente, porque, como a senhora fala, parece que um governo que faz audiência pública, várias audiências públicas, está transparente aqui toda semana o que é feito. Quando o prefeito vai fazer, por exemplo, uma divulgação do projeto cívico-militar, a vereadora vem aqui e diz que não podia ser feito daquele jeito porque foi na rede social dele. Aí ele está sendo transparente com a população, a vereadora reclama. Agora ele fez uma audiência pública que talvez não veio para a Câmara porque foi do Executivo, a vereadora reclama também. Não consigo entender, é para fazer, não é? Você entendeu, né, vereador Paulinho, o que eu quis trazer? O que eu trouxe foi um dado real de um documento com apenas assinaturas que eu citei, então é isso que me chegou com relação ao plano plurianual apresentado para discussão. Quer falar, vereador Pedro? Vamos lá, depois eu concluo. Obrigado, vereadora Beth. O PPA, nessa Casa Legislativa, foi apreciado, foi exaurido algumas dúvidas, foi inclusive colocado sobre a reforma tributária, como é que será esse planejamento dessa arrecadação, com a ajuda dos serventuários aqui. E a gente se prontificou em estar buscando subsídios para oferecer ao governo, inclusive, algumas propostas. A sua assessora, ela esteve em contato conosco e a gente colocou para ela, numa reunião, que ela pode oferecer qualquer tipo de emenda que vai ser apreciada por essa Casa Legislativa e decidida aqui entre os colegas. Então, da parte do Legislativo, a princípio, eu como presidente da Comissão de Finanças, nós cumprimos aquilo que entendemos que foi o mais acertado. Tá bom, vereador? Obrigado. Ok, vereador Pedro. E eu só trouxe o que a Constituição fala, né? Da abertura para a população estar discutindo. Mas sigamos. A qualidade de vida da população e a sustentabilidade urbana, entre elas destacam-se as crises climáticas frequentes, os baixíssimos índices da arborização urbana, a alta demanda por políticas públicas voltadas à causa do animal, como a castração, controle populacional, abrigos, atendimento veterinário e fiscalização contra maltratos. Ao analisarmos o plano plurianual 2026-2029, nós não identificamos ações específicas suficientes, estruturadas ou dotadas de recursos adequados voltados para ampliação e manutenção de áreas verdes urbanas, política sistemática de arborização e combate às ilhas de calor, fortalecimento da Fundação Municipal do Meio Ambiente, com foco em resiliência climática e ecossistemas urbanos, criação de uma ação específica para a causa animal, com planejamento, metas físicas e recursos para atender a crescente demanda. Esses temas, embora eles são temas transversais, eles demandam sim de programas próprios, ações específicas, pois a gente não pode continuar com iniciativas pontuais ou dependentes de emendas ou projetos isolados. Sua ausência ou baixa priorização no planejamento compromete a construção de uma cidade mais sustentável, humana e comprometida com o bem-estar. E dessa forma, então, comunicando aqui aos meus colegas, que a gente apresentou, então, 9 emendas referenciando todos os aspectos aqui citados, partindo da fala também que a minha chefe de gabinete fez com o Pedro, o estudo que a gente fez do documento. Então, estamos aí também abertos ao diálogo para ajudar, assim, nessa construção. Só para somar a conversa que a dona Beth traz aqui à Câmara, de fato, o que a senhora traz, realmente eu senti também uma certa dificuldade na análise do PPA por conta dessa ausência de publicidade, porque também fiquei surpreso com realmente a realização de uma audiência pública com 5 pessoas apenas, mas eu parabenizo toda a assessoria da Câmara, até a própria comissão de fiscalização ali, porque a gente ficou 30 dias, o meu assessor também, debruçados no PPA para entender LDO, então assim, eu acredito que nas próximas discussões essa Câmara vai ter esse protagonismo também da discussão do orçamento do que merece a Câmara de Vereadores na contribuição de políticas públicas. Obrigado. Vereador Felipe, você, assim como eu, a gente também está evoluindo muito, Sim. No aprendizado e no conhecimento desta casa. Obrigada.